Eu, Wilson Tchersky, da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, lhes dou as boas-vindas ao nosso programa de hoje. Vamos debater no tema livre terrorismo internacional. Quais as possíveis causas, como enfrentar e as consequências espirituais destes fatos lamentáveis. No quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, vai ser esclarecido a respeito dos sepulcros caiados. É o mundo das fantasias, do faz de conta, das hipocrisias, das mentiras, que enganam tantas pessoas da sociedade nos mais diversos segmentos. E o Espiritismo responde sobre a cobrança do dízimo e na outra pergunta compara a lei de causa e efeito, ou ação e reação, com a lei de Talião. Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nós vamos tratar hoje aqui no tema livre de um assunto de interesse geral. Nós não nos limitamos a comentar apenas fatos, ocorrências locais ou mesmo do nosso país. E embora o Brasil seja um país, em princípio, imune, por enquanto, a esse tipo de ocorrência, que são os ataques terroristas, né? Nós não podemos ficar insensíveis ao que ocorre em outros países, a irmãos nossos de outras nacionalidades. Isso também nos diz respeito, temos um compromisso, porque estamos, afinal de contas, todos viajando nesse grande barco que é o planeta Terra. Muito bem, eu estou aqui na companhia do Wilson Mendes e do Carlos Augusto Parchin. Eu queria inicialmente colocar para vocês, vou fazer aquela pergunta que eu acho que muita gente, se estivesse aqui no meu lugar, gostaria de fazer, né? Onde está Deus quando essas coisas acontecem? Por que Deus permite? Parchin, Wilson. Bem, primeiro nós temos que analisar que Deus fez a lei universal, e que essa lei é perfeita e não precisa de sua interferência. Ao mesmo tempo, Deus nos deu o livre-arbítrio a todos nós para que o exercitássemos de acordo com as suas leis. Quando se decide que a sua lei não é aplicada ou está se distorcendo essa lei, Deus não pode intervir, porque a lei já é perfeita. Então Deus, que está onisciente, está em tudo, sabe, sente, mas a decisão é dos homens. Deus apenas faz cumprir a sua própria lei. É bem dito pelo Parchin. Deus, ele está em todo lugar, está em mim, está em você, está em cada um de nós. E o que acontece é o mau uso do livre-arbítrio. O ser humano, Deus deixou para nós esse livre-arbítrio que é uma maravilha, só que o homem ainda não aprendeu como utilizar esse tal do livre-arbítrio. E aí acontecem essas, digamos assim, essas tragédias, né? Por conta do próprio homem, da ignorância do próprio homem. Mas vocês não acham, eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, né? Mas vocês não acham que, mesmo assim, com essa justificativa, essas leis talvez não sejam parte, a grosso modo, muito frias, de Deus ficar, digamos, cruza os braços, que Deus não tem braço, porque não tem corpo físico igual a nós, né? Mas vocês entenderam a imagem, né? Deus cruza os braços e deixa a coisa rolar e não intervém, e deixa correr o sangue, né? Rios de sangue. Não seria mais fácil que Deus, sendo onipotente e podendo tudo, que ele dissesse, ó, basta, isso aqui vocês não vão permitir, porque vocês vão ferir muitas pessoas inocentes, se é que são inocentes. Como é que você responderia esse argumento? Bem, eu começaria voltando a aquilo que os Espíritos nos trouxeram. Nós estamos num mundo de expiação e de provas, onde o mal ainda impera. O império é do mal. Isso está claramente colocado por Kardec, está colocado nas obras básicas. Ora, habita aqui quem afina com essa energia.
se afina com essa energia, merece estar nesse mundo. Se merece estar nesse mundo, está sujeito pela lei de causa e efeito, que nós vamos discutir depois nas respostas, mas está sujeito àquilo que ela nos impõe, que é o nosso dever de habitar este mundo com essa necessidade. E nós temos que nos lembrar mais. Os espíritos se aglutinam por afinidades. Estão reunidos em grupos que afinizam com o mesmo tipo de energia. Se essa energia, aonde esse grupo está, contém esse grau de violência, ele afetará a todos. Não há injustiça, não. Joilson, em parte eu acho que o nosso companheiro Parche já respondeu, mas eu faço para você também essa pergunta. Por que essas coisas acontecem? Bom, aí nós vamos entender que isso só acontece porque o ser humano ainda é muito ignorante. O ser humano ainda, ele entende o Deus dentro daquela imagem em que existe um ser sentado no trono, no céu, barbudo, velhinho barbudo, e de lá de cima, então, ele fica julgando as pessoas. Isso não existe. As pessoas têm que compreender que Deus está em cada um de nós e que nós temos que aprender a olhar Deus no outro. Quando Deus está em toda parte, quando você aprender a ver Deus no animal, Deus na planta, Deus até mesmo na pedra, você vai começar a ter uma percepção diferente de Deus. Você tem que começar a observar Deus, inclusive até naquele marginal, naquele bandido. É difícil isso ainda para nós? Claro que é, com certeza é difícil. Mas esse é o entendimento. A hora que nós começarmos a compreender isso, aí então a pessoa não vai mais, não haverão mais intrigas, desavenças, rixas religiosas, porque eles fazem tudo isso em nome de Deus ainda, dizem que fazem em nome de Deus. Então, a hora que começar a entender, a enxergar Deus no outro, aí esse tipo de situação acaba. Vocês acham que as vítimas, mortos, feridos, as famílias que ficam, os familiares que ficam, todo aquele caudal de sofrimento, de dor, né? Traumatizados, essas pessoas, colocando entre aspas aí, tinham que passar por isso? Era destino deles? Era um karma? O que é isso? Não era um karma, não era um destino, porque senão nós seríamos completamente conduzidos pelo determinismo. Mas o fato de nós reencarnarmos num grupo, numa situação material, física, intelectual, religiosa, de avanço intelectual determinado, nos sujeita àquele tipo de ambiente. Eu acredito que muitos são inocentes, muitos realmente não precisariam morrer daquela maneira, não é? Mas estavam sujeitos a esse tipo de energia, e a responsabilidade é de quem provoca a tragédia, de quem executou o mal. Não é? Então essas pessoas estão sendo penalizadas, sim, mas não por um karma determinístico, mas por estarem postos a uma determinada situação. Até missionários colocados naquela situação para ajudar são atingidos por essa tragédia. Missionários que eu falo, espíritos que reencarnaram para ajudar, sim, e que não mereciam, mas que pela ação do homem, pelo livre-arbítrio inviolável, acabam sujeitos a esse tipo de violência. Joilson, até quando acontecerão fatos dessa natureza? Até o homem aprender a conhecer as leis divinas e aplicá-las em benefício do seu semelhante. Até o homem aprender que todos somos filhos do mesmo Pai. Agora, o que nós observamos muitas vezes é que a pessoa fala assim, não, porque o meu Deus, né, esse meu Deus, né, o Deus é só dele. Então, ele tem que compreender que não é que isso aí é uma lei geral. A hora que ele compreender isso, aí acaba, porque ele vai ver que ele está inserido dentro deste contexto em que Deus é Pai de todo mundo e que todos nós somos irmãos. Agora, será que a pessoa consegue olhar para aquele, porque pensa filosoficamente diferente dele, consegue olhar para ele como um irmão? Como também um filho de Deus? Afinal, se Deus é o Criador de todas as coisas, Ele criou a mim, criou a você, criou a todos nós. Logo, nós somos irmãos. Agora, porque eu penso de uma forma diferente, então não, você está errado. Você merece morrer. Então, a partir do momento que compreendermos isso, que todos somos os filhos do mesmo Pai e que todos estamos sujeitos às leis do Criador,
aí então a coisa vai começar a mudar. Agora, e o que acontece com as almas, espíritos, né, dos autores desse tipo de ataques, de morticínios, né? Eles irão para o paraíso, que é a alegação, o pretexto de muitos deles, dizer que estão fazendo em nome, vamos falar aqui, não podemos ocultar, né? Como eles próprios denominam e fazem a propaganda para o mundo inteiro, que eles falam, diz que estão matando em nome de Alá, e que vão para um paraíso, onde vai ter uma série de regalias. Afinal de contas, eles vão para um paraíso dessa natureza ou vão para o inferno porque matam um monte de gente e, na verdade, o que é que eles merecem, qual é o destino deles? Primeiro nós temos que ressaltar, dentro da visão espírita, que nós não temos esse conceito de céu, de inferno, de paraíso e de lugar de punição. Temos sim um lugar onde as pessoas receberão aquele tipo de energia que causaram dentro da lei de causa e efeito. Evidentemente que um ato violento, um ato brutal, como um ataque terrorista que mata inocentes, mesmo feito em nome de Deus, não exime a culpa. Ao desencarnar, esses espíritos se defrontarão com a culpa, se defrontarão com a energia da culpa, se defrontarão com a absurda dor da culpa. E se verão ainda muito frustrados, né, Wilson, de não verem realizadas aquelas promessas, aquela ilusão que lhes foi vendida. Se sentirão verdadeiramente, entre aspas, no inferno, porque terão dor e sofrimento, ao invés, né, no lugar do paraíso de alegrias que lhe foi prometido. E lembrando que o próprio Cristo já ensinou, né, que o paraíso, o reino de Deus está dentro de vós. Então, enquanto nós não descobrirmos isso dentro de nós, essa paz de consciência, essa tranquilidade e essa paz profunda da consciência, aí a pessoa vai permanecer nesse inferno mental, vamos assim dizer, o tempo que for necessário para ela poder sair, aprender. Tudo é uma questão relativa, né? Você bem colocou o estado mental, né? É a sintonia que cada um estabelece, se vincula a grupos, provavelmente desencarnados, eles vão se reunir com pessoas afins. Exatamente. E talvez até perpetrando numa futura reencarnação fatos ou acontecimentos, objetivos semelhantes. O semelhante atrai o semelhante. Né? Atrai o semelhante. Então a transição não é só porque morre, como a gente diz, né, desencarna, que vai virar santo, vai adquirir toda uma lucidez capaz de adquirir uma redenção completa, de que na outra reencarnação já vai vir consciente. Tem muitos espíritos desencarnados que não acreditam em espiritismo. Ele é espírito desencarnado e ele não consegue entender isso aí. Né? E essa questão, Wilson, ela ainda traz um outro conhecimento um pouco mais profundo que a doutrina aborda, que é a questão do nosso perispírito. Então esses seres que amarram um explosivo no corpo e se explodem, imagine que condições que não fica o perispírito deste ser. Quanto tempo não vai levar depois para poder juntar isso tudo. Então imagine o sofrimento desse espírito até juntar as peças, digamos assim, do perispírito dele, para daí ele reencarnar e vai ter que passar por várias reencarnações cheias de deformidades para poder tomar a forma humana novamente. Nós temos ainda mais uma questão que eu gostaria de colocar para vocês, né? Já que falamos das almas, dos espíritos dos autores, vamos ver o outro lado agora. E as almas das vítimas, né? O que acontece com elas? Elas sofrem muito nesse tipo de morte? O que vocês passam? O que o Espiritismo nos ensina a respeito? O Espiritismo nos ensina que a justiça divina é perfeita e que Deus não abandona quem não deu causa àquela tragédia. Por certo, são designados equipes espirituais para atendimento específico, assim como nós fazemos na Terra, né? Que nós, em caso de tragédias, de emergência, mobilizamos grupos para o primeiro atendimento, para o primeiro socorro, para recolher aquelas vítimas, tratar, agasalhar. O plano espiritual também assim procede. O seu sofrimento será minimizado ao máximo possível, proporcional ao grau de consciência, de culpa, de participação que cada um
tenha, porque não seria justo serem submetidos a uma dor também no plano espiritual a que não deram causa? São, de certa forma, anestesiados, né? E conduzidos a esferas, né? Podemos dizer, nas locais no mundo espiritual, onde recebem um atendimento bem colocado pelo Parchin. Os primeiros socorros e os segundos socorros depois para o tratamento, às vezes bastante prolongado, né? A gente, só para fazer um fecho em cima disso aí, que o Parchin falou, André Luiz, né? As obras, a coleção de André Luiz, composta, acho que, se não me engano, de 14, é isso? 14 obras, né? Em muitas delas há várias passagens. Então, quem tiver curiosidade, que consulte as obras de André Luiz na psicografia do Chico Xavier, que ele fala, inclusive, no livro Os Mensageiros, né? E, entre outras, sobre vários casos parecidos, não exatamente de terrorismo, mas de situações parecidas. Bem, nós ficamos aqui com o nosso tema livre, continuamos o nosso programa. Não sai daí que a gente volta já em seguida, ok? Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Olá, amigos. Hoje o tema anunciado, que nos foi atribuído, se refere ao sepulcro caiado. É um tema preocupante do Evangelho de Jesus e tratado por Kardec, pelos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º. O título do capítulo é Bem-aventurados os que têm puro coração. E se refere esse trecho especificamente sobre o sepulcro caiado, aquele episódio em que Jesus chega com os seus discípulos e é convidado para jantar na casa de um fariseu. E ele verifica que primeiro os discípulos e depois Jesus não haviam lavado as mãos antes de comer. Para os judeus, lavar as mãos antes de comer não era um hábito de higiene propriamente, era uma espécie de rito de purificação determinado pela sua religião. Claro que quando Moisés determinou muito tempo antes, que lavassem as mãos antes de comer, naturalmente aquele ensinamento visava manter a higiene, evitar doenças do povo, mas foi ensinado sob uma forma religiosa para que todos obedecessem. Na época de Jesus, havia sido transformado num rito obrigatório, e ai de quem não lavasse as mãos antes de comer. E quando ele viu a estranheza do fariseu, que parecia que estava murmurando, por que eles não lavam as mãos antes de comer, desobedecem ao rito prescrito por Moisés, Jesus falou. Disse-lhe, porém, o Senhor, vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapina e de iniquidades. Insensatos que sois. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? O que ele queria dizer com isso? Que as pessoas não deveriam ligar tanta importância aos ritos exteriores e à aparência de pureza, mas que tinham que verificar se elas realmente eram puras em sua vida. Ele chamava com frequência os fariseus de hipócritas. O que significa hipócrita? Significa aquele que veste uma máscara de falsidade para aparentar aquilo que não é.
Temos isso no mundo atual? Pessoas que querem parecer o que não são? Com certeza. Temos na política, né? Na sociedade, nas religiões, no movimento, não da doutrina, mas no movimento espírita também. Há uma grande preocupação em ter a aparência de pureza, em não causar escândalo, em mostrar um aspecto circunspecto, né? Um traje sóbrio, uma aparência de que se é um bom seguidor da religião e se é um bom seguidor de Deus. Entretanto, quantas vezes essa aparência está tão distante da realidade? Ela não representa aquilo que a pessoa realmente é. Temos pessoas que ao nosso lado têm exterior benigno, nos tratam bem e pelas costas falam mal. E que isso tem a ver com a doutrina espírita? A doutrina espírita nos avisa que os espíritos são como uma nuvem de testemunhas e veem tudo o que nós pensamos, que a energia do que nós sentimos e pensamos se impregna em nós, ao redor de nós e se espalha em nosso ambiente. Que Deus, em outras palavras, nos vê e que, portanto, agradar aos homens e ter uma aparência de santidade distante da nossa realidade interior nos demonstra que nós temos orgulho e vaidade e mais nos distancia da verdadeira virtude. O homem virtuoso, portanto, é aquele que é como uma criança no dizer de Jesus. Não se preocupa com aquilo que os outros pensam dele, mas todos os dias indaga da sua consciência se fez o máximo que pôde em benefício do seu semelhante, se cumpriu os seus deveres, se viveu com alegria e disposição, se serve a Deus em sua consciência, sem a preocupação de ser circunspecto, sério em demasia, afastado da vida do mundo, que é onde ele vive. A alegria de viver, a essência da pureza, a ligação com Deus nas nossas vidas, portanto, é a lição que o Espiritismo nos relembra nesse trecho. E a necessidade de nos distanciarmos da preocupação com aquilo que os outros pensam, submetendo toda a nossa vida, a nossa consciência e a confiança em Deus. Muita paz, fiquem conosco. Prezados amigos, damos início ao quadro O Espiritismo Responde. Hoje temos duas perguntas bastante interessantes, que dizem respeito a, muitas vezes, a prática de outras religiões, mas que nós devemos analisar aqui também dentro da doutrina espírita. A primeira que nos foi enviada: o que vocês pensam a respeito da cobrança do dízimo? Eu gostaria de iniciar com uma frase do Cristo muito conhecida, quando lhe foi apresentado uma moeda a respeito do imposto, e Cristo diz uma frase célebre: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse momento se separa claramente a questão monetária, material monetária, da questão religiosa. Cristo faz questão de estabelecer essa separação. Na verdade, o dízimo foi transformado aí pelos homens, pelas diferentes religiões, pelas diferentes igrejas, numa questão, entre aspas, religiosa. Mas isso não faz parte da lei divina, não faz parte da lei natural e nenhum dos ensinos das diferentes religiões. Isso é dado como basilar. É verdade que as igrejas, as instituições religiosas, necessitando do amparo material, necessitando de recursos financeiros para a sua manutenção, acabaram por trazer para dentro da religião, da prática religiosa, da necessidade do cumprimento da religião, a doação do dízimo, como parte, então, de uma obrigação, mas que não é isso em verdade. O Cristo não trouxe isso. O ensino religioso básico não trouxe essa questão. Então, não angaria aí méritos de espiritualização, não angaria méritos de graças, né, como se diz, pelo simples fato da doação do dízimo. Essa contribuição que é dada, ela não está condicionada a um grau de elevação espiritual, a um retorno espiritual de sucesso material, de sucesso financeiro ou de sucesso pessoal.
nós temos que destacar aqui que as religiões realmente, as instituições religiosas, necessitam de recursos materiais e financeiros para a sua sobrevivência. E isso deve ser provido por aquelas pessoas que comungam aquela comunidade. Mas essa contribuição deve ser livre, espontânea, de acordo com a possibilidade de cada um, de acordo com a sua consciência, de acordo com as possibilidades financeiras, mas sem aquela obrigação ou imposição religiosa como parte do culto religioso. Temos que nos lembrar especialmente que contribuir para a difusão do bem e do amor também é caridade. Não é? E que cada um deve analisar com responsabilidade a possibilidade de contribuir, de operar, de dar também para que as instituições religiosas venham a ter sucesso financeiro, mas dentro do absoluto uso do livre-arbítrio e da razão. Pergunta 2. Gostaria de saber se a lei de ação e reação é a mesma lei de Talião. Bom, a lei de Talião consistia na rigorosa reciprocidade do erro e da pena. Era chamada de retaliação. Essa lei frequentemente é expressa pela máxima olho por olho, dente por dente. A lei do Talião, embora absurda, naquela época, para aquele povo, ele tinha a sua razão de existir. Não havia consciência, não havia evolução espiritual suficiente. Era necessário que os homens ainda bárbaros tivessem medo de praticar o mal, porque seriam punidos com igual intensidade ou até de forma muitas vezes mais cruel e absoluta. Então a lei de Talião, ela é interpretada não só como um direito, mas até como uma exigência pessoal, né, de justiça ou de vingança ou de recuperação da honra. Isso nada tem a ver com a lei de causa e efeito, que estabelece responsabilidade do uso do nosso livre-arbítrio, estabelecendo para que cada ação nossa corresponda um grau de energia que vai nos ser exposto à frente nesta ou outra encarnação. Isso, por exemplo, significa que se nós cometemos um erro, estaremos sujeitos à energia daquele erro, o que aquele erro provocou. E essa energia vai nos encontrar em algum determinado momento nessa outra encarnação. Mas como nós temos livre-arbítrio, nos é dada também a possibilidade de, entre aspas, compensar aquela energia negativa que nós causamos e que se refletirá sobre nós. Como compensamos isso? Pela prática do bem, das boas ações, criando energias positivas, e essa prática pode nos levar a minimizar ou até compensar completamente aquele erro que nós cometemos. Portanto, não há aquela reciprocidade bruta e brutal da lei do Talião. Além do mais, para nós encerrarmos, é preciso lembrar que as consequências dos erros são proporcionais ao conhecimento, ao grau de consciência, ao domínio da situação e à evolução intelectual do indivíduo, e não uma retribuição mera e simples do tipo de erro cometido como era da lei de Talião. Portanto, compreender a lei de causa e efeito serve para nós como estímulo precioso à nossa evolução, à vigilância dos nossos pensamentos e das nossas ações. Fique conosco que o programa continua. Muito obrigado. Estamos nos aproximando da 18ª Conferência Estadual Espírita, que se realizará nos dias 4, 5 e 6 de março de 2016, no Expo Trade em Pinhais. Você é o nosso especial convidado para este evento, que reúne espíritas e simpatizantes da doutrina, ofertando conferências e seminários durante 3 dias de forma totalmente gratuita. Neste ano, o tema será Construindo a Consciência da Imortalidade. Este é um evento com custo elevado para sua realização, que envolve pagamento de infraestrutura, espaço, logística, montagem de som, iluminação e imagem, e tudo mais para a realização de um evento com esta magnitude. Você pode contribuir com esta realização. Acesse o site www.conferenciaespírita.com.br. Clique no link Clube Amigos da Conferência e escolha a melhor forma de contribuir. Participe da 18ª Conferência Estadual Espírita. Faça parte deste clube e seja um amigo da conferência.
Federação Espírita do Paraná. Unidos para construir o futuro.